Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e eu falo para vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Olá Mariana, tudo bom? Na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os seres vivos. Sim, você é um ser vivo. Você sabe quais as características que você possui para ser classificado, então, como um ser vivo? Bom, nós temos, características, todos os organismos que estão vivos possuem características em comum. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender justamente isso. Vem comigo, que nós vamos olhar, então, essas características mais de perto. Essa aula, então, é dedicada ao 6º ano do ensino fundamental e nela nós trabalharemos a seguinte habilidade, de explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Professora, você estava falando agora dos seres vivos, agora você já veio trazendo outro termo para a gente que é célula. Pois é, gente, a célula, como o nome aqui, como a própria habilidade trouxe para a gente, é a unidade fundamental, básica. Vocês vão entender um pouco mais ao longo dessa aula o porquê que a gente está falando de seres vivos e de células em si. O que significa? Vamos começar já com uma pergunta. O que significa estar vivo? É não estar morto, né? Para começar. Mas, existem características que a gente apresenta que define um ser vivo ou não? Como, por exemplo, os vírus. Os vírus, eles não são classificados como seres vivos. Eles, ora, fazem parte da matéria, ora, eles apresentam características que aproximam eles dos seres vivos. Uma bactéria não precisa ser um ser muito complexo, como nós seres humanos, para ser considerado um ser vivo. Uma simples bactéria com uma única célula, ela é um ser vivo. Então, o que define? Quais são essas características que os seres apresentam para serem, então, classificados como seres vivos? É muito difícil a gente falar da vida em si, mas a gente consegue definir esses seres. Trouxe uma imagem aqui para vocês analisarem. Olhem bem, nós temos aqui um tigre, nós temos uma minhoca, um gafanhoto, animais aquáticos, quinidários. O seguinte, olhando essa imagem, vocês conseguem perceber e listar semelhanças e diferenças entre esses organismos vivos que estão aqui? Todos eles estão vivos, tá, gente? Então, olha a imagem e fala aí, pensem com vocês. Existem semelhanças entre eles? Embora, são animais completamente diferentes. Aqui a gente tem um mamífero, um tigre, com pelos, com patas, com olhos, boca. Em compensação, ali tem um anelídeo, que é uma minhoca, um animal invertebrado. Então, nós temos diferenças gritantes entre esses seres vivos aqui. Mas eles apresentam alguma semelhança? A gente pode parar e falar assim, não, todos esses seres aí têm uma característica em comum. Qual característica seria essa? O que eles precisam ter para ser considerado, então, um ser vivo? Porque eles possuem características em comuns, por mais que eles sejam totalmente diferentes, alguns vivendo em ambientes aquáticos, uns têm patas, outros não, alguns têm um corpo segmentado, em tronco, tem cabeça, outros não, mas existem semelhanças aqui. Para começar, a primeira semelhança que todos esses organismos possuem é a presença de célula. Então, a primeira característica que a gente consegue enxergar em um ser vivo é a presença da célula, ok? Então, todos os organismos, eles podem ser classificados de diferentes formas. Como eu falei para vocês, isso aqui é o exemplo de uma bactéria. Tem aqui um flagelo, ela é ciliada. Essa bactéria, ela é um ser vivo? É. Ela é feita, somente por uma única célula. Então, ela é constituída somente por uma única célula. Isso faz com que ela deixe de ser um ser vivo? Não, porque essa célula é capaz de metabolizar todas as funções que esse organismo precisa para manter vivo.
né? Ela metaboliza, ela produz lá as proteínas, as enzimas que ela necessita para poder viver. Então, podendo viver isolada ou em colônias, formando diversas colônias. Então, as bactérias são seres microscópicos. A gente não consegue enxergar a olho nu, mas a gente sabe que ela existe. Está aqui, ó, em todos os locais praticamente a gente tem a presença desses seres vivos. Foram os seres mais primitivos, né? Talvez os primeiros a habitarem o planeta. Bom, a gente tem as bactérias como seres microscópicos, mas a gente também os organismos macroscópicos, ou seja, a gente consegue enxergar. São organismos que nós conseguimos muitas vezes pegar, tocar, né? Organismos maiores, desde tamanhos um pouco menores, de 1 centímetro, até, às vezes até um pouco menos, até organismos de metros, né? Como, por exemplo, esse rinoceronte aqui. Todos dois possuem a característica em comum, tanto a bactéria quanto o rinoceronte. Eles possuem célula como unidade fundamental e básica da vida. Nós vamos falar um pouco mais sobre as células. A diferença, por exemplo, de uma célula procarionte para uma célula eucarionte que vai constituir o corpo de um animal. Essas aulas vão ficar um pouquinho mais para frente, a gente vai entrar em detalhes e estudar mais a fundo a questão das células. Mas para começar, né, todos eles possuem essa célula que é uma unidade microscópica, a gente não consegue enxergar a olho nu, mas o seu corpo tem trilhões de células que juntas formam essa estrutura que você conhece como corpo humano. Bom, os organismos macroscópicos, eles são classificados, né, de diferentes formas também. A gente vai ter organismos que são herbívoros, como é o caso aqui, por exemplo, dessa girafa, que se alimenta de vegetais. Nós temos os carnívoros, como é o caso daquele lobo ali, que se alimenta de carne. E nós temos os onívoros, né, que são organismos que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, né? No caso, nós seres humanos somos pessoas que nos alimentamos de diferentes formas aí de alimentos, podendo ser de origem animal ou então origem vegetal. Bom, como eu falei para vocês, existem características que todos os organismos precisam ter, possuir para a gente conseguir listá-los, né, classificá-los como seres vivos. A primeira delas está aqui, ó. Vou até grifar para vocês. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Possuem célula. Célula, unidade fundamental básica para constituir um organismo vivo. Ele também precisa ter metabolismo. O que significa esse metabolismo? É a função, por exemplo, o nosso metabolismo ele ocorre lá dentro da célula. Mesmo as células mais simples, elas possuem metabolismo. Esses metabolismos, eles podem ser um pouco mais estudados em detalhes, né? Como, por exemplo, o anabolismo ou então o catabolismo. Nós também temos características de reação e movimentação. Ah, professora, mas daí você vai falar que todos os seres vivos se movimentam? Uma planta se movimenta? A não ser que você modifique, né? Desloque ela. Mas sim, pessoal, os organismos fazem movimentação. Por mais que às vezes a gente não enxergue esse movimento, uma planta, quando você coloca ela, pega um vaso, se quiser fazer esse teste em casa, faça. Você pega uma planta, coloca um vaso, na qual ocorre uma incidência solar, as folhinhas dessa planta, ela tende, com o tempo, a virar para onde está tendo a incidência de luz. Se você virar ela, tirar a posição na qual ela conseguiu chegar as folhinhas bem próximas ali do sol, ela vai voltar e virar novamente essas folhas. Então, a planta está em movimentação. Tirando esse tipo de movimento, a gente pode ainda analisar microscopicamente o movimento
intercelular. O que é isso? Lá dentro da célula existem movimentos nas organelas citoplasmáticas, movimento do próprio citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, né? A estrutura que mantém a célula, o compartimento celular. Então, ela está ali em constante movimento. Ciclo de vida ou ciclo vital, a capacidade que esses organismos possuem de reproduzir, seja de forma sexuada ou assexuada. Hereditariedade, quando, né, esses organismos reproduzem, eles podem passar eles passam o seu material genético de forma sexuada e aí transmitem para os descendentes esse material genético. Então, seja dividindo uma célula em duas, ela vai passar aquele material genético para a célula filha e todas elas vão então apresentar o mesmo material genético. Isso a gente chama de hereditariedade. É por isso que você tem as características herdadas, né, de pai e mãe. Todos esses organismos possuem uma capacidade que é a capacidade de evoluir. Nós estamos em constante evolução. A gente não consegue enxergar num curto intervalo de tempo a questão da evolução, mas os organismos estão em constante evolução, mas a gente vê isso ao longo do tempo. Vamos dar sequência aqui que agora a gente vai ver cada característica separadamente. Então eu trouxe aqui para vocês a imagem de uma célula. A célula que eu falei é a unidade fundamental e funcional dos seres vivos. Então, essa única unidade aqui, pessoal, é capaz de metabolizar todas as funções que você executa no seu corpo, que são executadas no seu corpo. Seu corpo é formado por trilhões de células assim. As nossas células são células chamadas de células eucariontes, são células mais complexas, né? Que possuem um núcleo, e aí esse núcleo, ele vai ter dentro dele o material genético. O que é esse material genético? É o DNA. O DNA, né, que é passado de pai para filho. Além do DNA que fica aqui concentrado no núcleo, ele vai ter diferentes organelas. Essas organelas que irão trabalhar para a fabricação, para a síntese, por exemplo, de lipídios, de proteínas, né? Então, o DNA tem a receita. E aí, as organelas, que são as estruturas dentro da célula, irão trabalhar para que seja feita, então, a síntese de proteínas. O DNA tem a receita e as organelas fabricam como se fosse um bolo, a receitinha do bolo. Bom, então a célula é essa unidade estrutural e funcional básica de todos os organismos vivos. Ok, um metabolismo. O que significa metabolizar, né? É o conjunto de processos que ocorrem. Por exemplo, o processo de fotossíntese. Vocês não precisam saber exatamente o que é a fotossíntese nesse momento, mas ela serve para liberar oxigênio e produzir alimento para as plantas. Então, ela libera oxigênio para a gente, oxigênio esse que nós utilizamos na nossa respiração, mas, né, em compensação, ela está lá produzindo o seu próprio alimento. Isso é uma espécie de metabolismo. Ocorrem reações químicas lá dentro de quebra, de transformação, né, seja enzimáticas, seja de proteínas. Estão ocorrendo reações com a ação da água, da luz solar e fazendo todo o processo para gerar o oxigênio. Então, são processos químicos que estão ocorrendo lá no interior das células. E aí nós temos, como eu falei, a fotossíntese é um exemplo, né? Utilizam a luz solar, as folhas vão então realizar o processo de fotossíntese lá dentro do cloroplasto, na qual vai produzir o seu alimento, liberando o oxigênio. O que mais? Digestão dos alimentos. Quando nós ingerimos algum alimento, esses alimentos, eles não são absorvidos, né, de forma macroscópica. Ele precisa ser quebrado em pequenos pedacinhos.
Quando ele chega lá no intestino, para ele ser absorvido no sangue, né, e circular por todo o corpo e chegar dentro do interior da célula. Então, por exemplo, quando a gente come proteína, carboidrato, lipídio, esse material, ele precisa ser quebrado. A gente come, por exemplo, uma carne e essa carne ela vai ser triturada, quebrada em micropartículas, que vai chegar lá no intestino e ser absorvido. Isso é chamado de metabolismo. Essas reações químicas de quebra ou síntese de algum material, de alguma substância, ok? Vamos lá. Interagir com o meio. O que isso significa? Coloquei aqui até uma imagem, né, de um ovo eclodindo. Interagir com o meio, essas reações que nós temos. Se aumenta a temperatura, você está sentindo calor. Se abaixa muito a temperatura, a gente começa a sentir frio. O corpo sente como que isso está acontecendo. Que tipo de reação está acontecendo no meu corpo? Então, por exemplo, quando eu estou sentindo frio, arrepia, né, os pelos do corpo. Ou quando eu estou sentindo muito calor, produz, né, o suor. A gente começa a perder água na intenção de baixar a temperatura. Então, esse tipo de interação é interagindo com o meio. Reação, por exemplo, sabe quando a gente está em um ambiente muito escuro, que acende a luz de uma vez, a gente fica ali meio cego, né? A gente não consegue enxergar direito, porque seu corpo está reagindo àquele estímulo, um estímulo de luz muito forte que foi emitido naquele momento. Então, essas reações só são reações que acontecem com os seres vivos. Se não tiver vivo, não vai. Essa madeira aqui, ó, ela não vai ter uma reação, esse quadro não vai ter uma reação, porque não é um material que está vivo. Nós, seres vivos, temos essa reação porque nós somos organismos que lá dentro da célula está ocorrendo algum processo que faz com que a gente tenha esse tipo de reação, ok? Então, quando, por exemplo, um ovo eclode, ele está interagindo com o meio, está tendo reações ali dentro. Ou uma planta crescendo, né, em direção à luz, como eu falei para vocês, assim, um movimento que esse organismo faz e por aí vai. Reprodução. A reprodução, pessoal, ela pode ser do tipo sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada, uma célula, né, dá origem a várias outras células. Já na reprodução, como é, por exemplo, o caso da divisão binária, as bactérias se reproduzem assim. Na reprodução sexuada, né, que é o caso, por exemplo, da nossa reprodução, ocorre a mistura do material genético. Dentro da reprodução sexuada, a gente tem aqui o espermatozoide e o óvulo que se fecundam e vai formar o embrião, que deu origem a você. Nesse tipo de reprodução, a gente tem a mistura do material genético acontecendo, permitindo aí processos evolutivos e variabilidade genética. Isso permite também a capacidade de transmitir esse material genético para os seus descendentes. Durante o processo de reprodução, na reprodução sexuada, ocorre a troca do material genético e a descendência recebe, né, esse material que vai ser então passado de geração em geração. Isso a gente chama de hereditariedade. Todos os organismos, né, que se reproduzem sexuadamente transmitem esse material genético. Bom, acho que deu para vocês entenderem basicamente o que eu quis dizer com os seres vivos, né, as características gerais. Trouxe uma atividade aqui para a gente poder responder junto. Para um organismo ser considerado, então, vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque um único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Letra A, hereditariedade. Acabei de falar dela, né? B, capacidade de responder aos estímulos. A interação com o meio acontecendo. Então, B também está correta. Corpo formado por várias células. Bom, eu falei para vocês que o organismo pode ter uma única célula.
Então, não necessariamente ele vai ter o corpo formado por várias células. Capacidade de evoluir também é uma característica dos seres vivos. E o metabolismo, né, que são as reações químicas que ocorrem, também é uma característica dos organismos vivos. Então, a resposta correta aqui, que na verdade seria incorreta, né, seria a letra C, corpo formado por várias células. Bom, pessoal, na aula de hoje, então, nós vimos as características gerais de todos os seres vivos. Fica aqui para vocês as nossas referências, caso vocês tenham interesse de consultar o material. E se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento que queiram sanar, manda pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós teremos o maior prazer de responder vocês. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.